Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre oração e jejum, sobre o poder dessas duas práticas e como nós deveríamos interpretar cada uma delas, como nós deveríamos aplicar ela no nosso dia a dia. Eu sei que muitas pessoas elas olham para o jejum principalmente e interpretam que o jejum é aquela prática que nós fazemos quando nós estamos desesperados, quando nós precisamos de um milagre mais urgente, quando a causa é muito séria, a batalha é muito grande. Muitas pessoas, quando vão lidar com batalhas espirituais, elas já correm para o jejum porque parece que o jejum tem mais força. Nós temos muitas vezes a visão equivocada de que as pessoas que mais jejuam são pessoas que mais amam a Deus ou são pessoas que são mais próximas de Deus. E eu queria então trazer esclarecimento para vocês acerca dessas duas práticas espirituais e como nós vamos vivenciar e praticar elas no nosso relacionamento com Deus. Bom, para começar, eu acho importante mencionar aquela passagem em que Jesus ele é chamado para expulsar um demônio que os seus discípulos não tinham conseguido expulsar. Os seus discípulos chegaram para ele e perguntaram por que é que não puderam expulsar, e Jesus afirma, por causa da pequenez da vossa fé. E depois ele dá uma explicação dizendo assim, mas existem castas de demônios que não saem senão pelo muito jejum e oração. Por conta disso, as pessoas adquiriram o costume de achar que todas as vezes que vão lidar com demônios é importante jejuar. Algumas pessoas elas têm esse hábito e elas até percebem que quando jejuam mais, sofrem menos ataques espirituais quando estão lidando diretamente com demônios. Mas como Jesus disse nessa passagem, foi por causa da pequenez da fé deles que eles não puderam expulsar os demônios, e não pela falta da oração e jejum. É claro que todas essas coisas são verdadeiras, é claro que realmente traz um efeito diferente, mas eu quero que você entenda o que realmente é o jejum e o que realmente é a oração. Essa história de que jejum é mais poderoso do que a oração é um equívoco muito grande. Até porque muita gente que tem facilidade de jejuar não tem a mesma facilidade de orar. Porque o jejum muitas vezes ele é feito naquele período em que você está distraído no seu dia. Você consegue passar fome enquanto você está distraído, ocupado, fazendo outras tarefas que às vezes você nem se lembra que está com fome. Isso faz com que o seu entendimento nem saiba o que você está fazendo e o seu entendimento não passa pelo processo de renovação. Entenda que o nosso principal objetivo é alcançar a mente de Cristo e o coração de Cristo. Quando nós tivermos a mente de Cristo e o coração de Cristo, nós vamos estar manifestando fé. Nós vamos estar realmente olhando para Deus e reconhecendo o poder dele. Então o jejum ele vai me ajudar no processo de mortificação da minha carne, fortalecimento do meu espírito, mas o que realmente é importante é a oração. A gente acha que as pessoas mais espirituais são as pessoas que mais jejuam, mas na verdade a gente tem que começar a observar melhor, porque as pessoas mais espirituais são as pessoas que mais se parecem com Cristo. Então, o que vai fazer com que eu me pareça com Cristo é a renovação da minha mente, a renovação das minhas emoções, da minha forma de pensar, para que eu enxergue como Cristo enxerga, que tenha dentro de mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quanto mais eu sou parecido com Cristo na minha forma de pensar, de crer, de confiar, de descansar no Pai, mais espiritual eu sou, mais a minha fé está operante no meu dia a dia, mais autoridade eu estou manifestando. Muitas pessoas às vezes jejuam muito, mas têm dificuldade de se relacionar com Deus, não gostam de se relacionar. A gente tem uma visão de que quanto mais esforço nós fazemos, mais forte está sendo aquela prática espiritual. Então a gente acha assim que pessoas que jejuam muito são pessoas que realmente vão ter mais autoridade espiritual. E às vezes não acontece bem isso, porque às vezes nós jejuamos muito, mas não renovamos a nossa mente. Até mesmo a oração. A oração, ela é um processo de renovação da mente, para que eu vá me transformando cada vez mais e tendo a minha mente renovada para me parecer com Cristo, para que eu enxergue como Cristo enxerga. A oração ela tem essa finalidade. Agora, tem pessoas que às vezes oram horas e horas por dia, mas elas oram para que Deus mude as circunstâncias. Elas não oram para que Deus mude a sua forma de pensar e de sentir. Elas não renunciam às mágoas, às feridas, às culpas. Elas ficam carregando esse monte de peso dentro de si. Aí a mente não renova porque a mente está doente,
né? E aí continua tendo a mesma forma de pensar que as pessoas do mundo, continua tendo os mesmos valores que as pessoas lá de fora, continua vivendo como se fosse um homem natural, como se fosse uma pessoa guiada pela carne e não pelo espírito. E isso faz com que, mesmo que ela ore muito e jejue muito, também acaba não tendo tanta autoridade espiritual, acaba não manifestando a verdadeira vida abundante de Deus, porque estão orando pelas coisas erradas. Então a gente precisa aprender a mortificar nossa carne de verdade e não ficar ali apenas suprimindo ela, fazendo com que a carne fique ali abafada e sufocada pelo nosso grande esforço que estamos fazendo por Deus de pagar horas de oração e pagar grandes jejuns. Mortificar a carne é renunciar sentimentos e pensamentos que contrariam a palavra de Deus. Isso é mortificar a carne. No momento em que o pecado sai do meu coração não é nem tentado mais pelo pecado, a minha visão se amplia de uma forma que é inexplicável para quem nunca passou por esse processo. Eu só vou conseguir ter essa visão de Cristo, essa mente de Cristo, se o pecado não tiver mais nada dentro de mim, se o pecado não tiver mais efeito sobre minhas emoções ou sobre a minha mente. Então, a espiritualidade de uma pessoa não é definida pelo quanto ela se sacrifica, mas é definida pelo quanto essa pessoa está manifestando dentro dela os frutos do Espírito, a fé verdadeira, o coração de Cristo. É isso que define a espiritualidade de alguém. Assim saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, uma árvore só pode ser reconhecida pelo fruto que ela dá. O meu coração manifestando a verdadeira fé é que vai realmente mudar as circunstâncias ao meu redor, trazer realmente uma vida abundante para mim e vai me dar autoridade contra qualquer circunstância. Se eu estou passando por um problema, o que eu preciso fazer é ir para a oração e tirar o meu coração do lugar errado, colocar os meus olhos no lugar correto e assim manifestar dentro de mim o fruto do Espírito diante daquela situação que quer me afrontar ou quer roubar algo de mim. Isso é que realmente é importante. O jejum, ele vai me ajudar a me fortalecer no Espírito para conseguir perceber coisas que eu não estava percebendo, porque estava cego diante daquele pecado que estava manifestando dentro do meu coração, daquela incredulidade que estava dentro de mim e que eu não percebia que estava lá. Então o jejum ele vai pôr isso para fora. Mas se o jejum não estiver acompanhado de oração, ele não vai ter poder nenhum. Ele será apenas uma dieta que eu pratiquei e que acabou não produzindo o efeito que deveria produzir. Por isso eu digo para vocês que a oração ela é muito mais poderosa do que o jejum. Porque a oração, ela faz você mexer com sua mente, mexer com seu coração, renovar a sua forma de pensar para que você conheça a verdadeira vontade que está no coração de Deus. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis, experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu conheço dentro de mim a vontade de Deus, eu experimento dentro de mim a vontade de Deus, tendo a minha mente renovada. E é por isso que a oração ela é mais poderosa, porque ela vai mexer diretamente com minhas emoções, meus pensamentos, minha forma de pensar e sentir. E aí eu vou manifestar a mente de Cristo e realmente ter a plena confiança que Jesus tinha no Pai. Bom, meus queridos, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa pra mim aquele joinha que é importante para que os vídeos sejam divulgados para outras pessoas, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se é a primeira vez que você está me vendo, eu queria te convidar agora a fazer isso. Se inscreva aí. Não se esqueça também de ativar o sininho para você não perder a notificação dos vídeos novos que a gente vem lançando por aqui. Tá bom, queridos? Então era isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!